O capítulo 138 de Shingeki no Kyojin foi de explodir a cabeça e definitivamente deixou escancarado que temos outras realidades que se conectam a essa que acompanhamos tanto no mangá, tanto no anime, e que as dores de cabeça da Mikasa supostamente estaria relacionado a essas outras realidades. Quer entender? Tá confuso? Fica calmo que eu vou tentar explicar tudo nesse vídeo. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho de notificação para não perder nada. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, para começar então vamos falar sobre esse sonho, né, entre aspas, que a Mikasa teve ali durante o capítulo 138. Essa é uma cena muito importante, pessoal, porque ela faz um paralelo com o capítulo 1, quando temos o Eren despertando de um longo sonho, e olha a coincidência, um longo sonho é exatamente o nome do capítulo 138. Na cena em específico temos o Eren sendo ali acordado de um longo sonho pela Mikasa, e o Eren acorda dizendo algumas coisas estranhas e chorando, algo semelhante ao que acontece no capítulo 138, mas dessa vez com a Mikasa sendo despertada ali pelo Eren. Assim como o Eren, a Mikasa também acorda chorando sem entender o que estava acontecendo. Agora muita atenção, quando eu disse que o Eren acorda dizendo coisas estranhas, me referi a um detalhe muito importante, que é ele reparando que o cabelo da Mikasa estava maior. Ele diz isso pra ela e a mesma acaba achando aquilo muito esquisito. Isso significa que o Eren estranhou o cabelo da Mikasa? Isso é óbvio, gente, porque no sonho barra realidade paralela que ele tem, um vislumbre do futuro, a Mikasa estava com o cabelo curto, assim como a gente tem no mangá atualmente e também num possível futuro, né? E também uma realidade paralela que a gente vê ali no capítulo 138, né? No capítulo 138, no qual a Mikasa está sonhando ali com uma outra situação. E no primeiro quadro, antes do Eren acordar, aparece metade do rosto da Mikasa, e nessa imagem mostra o cabelo da Mikasa aparentemente mais curto, exatamente como está o cabelo dela agora, no sonho no capítulo 138. Depois aparece uma faixa preta, sinalizando que aquilo que vem antes dessa faixa é um sonho, ou é um vislumbre de uma outra realidade, né, no caso. Então aí depois dessa faixa mostra de fato o Eren acordando, né? Então a visão que o Eren tem de fato sobre o universo diferente, aquele sonho realmente existiu, galera. Era uma outra realidade, algo aconteceu no futuro, no qual não sabemos ao certo o resultado, mas podemos supor que as coisas não saíram muito bem e o Eren retornou para o tempo em que ele era criança. Isso possivelmente vem acontecendo várias e várias vezes no looping temporal infinito até o capítulo 138, quando temos a quebra desse ciclo com a morte do Eren pela Mikasa. Lembre-se de que o Isayama, ele gosta, né? Ele coloca muito numerologia na sua obra, como por exemplo o número 13 e também o número 9. 9 que significa aí que é o número de titãs originais, e o número 13 que significa aí que são os anos de vida de um portador de um titã. Além de outros significados, né, que eu não vou ficar falando aqui porque são muitas coisas. E 13 também, galera, é o número demarcado na página em que o Eren acorda lá no primeiro capítulo. Percebam, se vocês quiserem vão lá e confiram. Com uma expressão, inclusive, o Eren acorda com uma expressão semelhante à que ele tem antes de ser morto pela Mikasa. Olha que loucura. Agora, voltando para o sonho da Mikasa, a gente vê que aquilo não é um sonho do futuro perfeito dela. Pelo contrário, aquilo estampa na cara do leitor que é uma outra realidade. Porque fala sério, você acha que o sonho perfeito da Mikasa seria parar de destruída? Todos seus amigos mortos? Você acha que num sonho perfeito da Mikasa o Eren diria pra ela jogar o cachecol fora? Não, galera, jamais. Essa foi uma realidade muito triste para os dois. E esse é um dos principais motivos pelo qual o Eren ter cortado seu vínculo com as pessoas que ele ama. Porque ele com certeza viu tudo o que aconteceu antes e viu claramente o quanto a Mikasa deve ter sofrido após a morte dele. E o que aconteceu de fato no mundo, né? Com certeza Marley dominou o mundo, Paradise foi destruída, enfim, as pessoas realmente foram massacradas lá em Paradise, o mundo foi praticamente subjugado porque Marley vai ter o controle dos titãs. Então, cara, só aconteceu desgraça naquela realidade, se a gente for analisar de fato. E nessa realidade da Mikasa tem um quadro que deixa muito claro o que houve em relação à cena em que o Eren pergunta pra ela: o que eu sou pra você? Ela acabou revelando ali os seus sentimentos e os dois fugiram juntos, o que faz com que a gente imagine que inconscientemente a Mikasa, na hora de se confessar nessa
nessa realidade atual, deve ter acontecido algo, um flash na cabeça dela, que a fez hesitar, imaginando que aquele caminho realmente não deu certo, que ela deveria deixar o Eren cumprir o seu destino, né? Então algo fez ela dizer, você é família, fazendo com que o Eren seguisse em frente com suas convicções, sem ter nada para atrapalhar a sua determinação. Agora tem um detalhe muito interessante nisso tudo, que é o momento exato em que a Mikasa acaba entrando nesse sonho. É durante as suas fortes dores de cabeça. Lembrando que só a Mikasa tem essas dores, e durante essas dores de cabeça, ela tem flashes de memórias, né? E foi através dessa dor de cabeça que ela se conectou com esse sonho, né? Entre aspas, sonho. E aí que eu vou usar uma outra obra para poder aí, quem sabe, explicar a relação dessas dores de cabeça com outras realidades. Eu estou me referindo a Steins Gate, que é um dos melhores animes já feito, é uma obra-prima se tratando aí do assunto viagem no tempo. Quem não está familiarizado com a obra, vou descrever mais ou menos o que acontece. Basicamente, em Steins Gate, o protagonista viaja no tempo, e toda vez que ele mexe ali com o tempo, ele acaba criando linhas paralelas. Muita coisa incrível acontece nessa história, mas uma coisa que chama atenção, é aí que entra as dores de cabeça na Mikasa, é que os personagens secundários de Steins Gate, que ao contrário do protagonista que se lembra de tudo o que acontece quando ele está em outras linhas temporais, os outros personagens não se lembram do que aconteceu. Porém, eles acabam tendo sonhos que se parecem reais, flashes de memórias de outras realidades. E um dos diálogos interessantes é um que o protagonista está conversando ali com a garota que ele gosta, e ela acaba falando pra ele que ela tá tendo alguns flashes de memórias, sonhos no qual os dois estão juntos, e cara, aqueles sonhos parecem muito reais. E aí que o protagonista responde na lata que aquilo não é um sonho, mas sim realidade, que aquilo realmente existiu em outras realidades paralelas. Então você pega essa informação de Steins Gate, no qual a pessoa tem sonhos que se parecem reais, assim como a Mikasa tem, flashes de memórias, e você encaixa todo esse contexto na Mikasa. Galera, o encaixe é praticamente perfeito. São situações muito semelhantes. Então a minha teoria é de que as dores de cabeça da Mikasa tem a ver com as memórias de outra realidade. Por isso eu fiz esse paralelo com Steins Gate. Outro ponto para reforçar as várias realidades paralelas é o fato do Isayama ter se inspirado num jogo chamado aí Muv-Luv, que tem um protagonista que fica voltando e várias vezes no tempo para consertar toda a cagada. E cara, é uma história bem trágica, assim como é Shingeki. Por isso que temos esse ciclo infinito em Shingeki. Após o sonho, a Mikasa amarra ali o seu cachecol, mostrando que ela não irá esquecer o Eren, que é hora de acabar com tudo, e ela definitivamente quebra esse ciclo infinito ao matar de vez o Eren, ao invés de tentar ali evitar esse destino triste, como foi mostrado em outros casos que eu vou falar pra vocês já já. Voltando na numerologia do Isayama, né, esse capítulo 138 ele faz um paralelo com o primeiro capítulo, mostrando o ciclo infinito. Lembrando que o número 8, né, tem ali o símbolo do infinito. Já o 139 seria o resultado da quebra desse ciclo, já que o Eren morreu, e assim como em Steins Gate, que suas ações acabam resultando em uma nova linha do tempo, o mesmo pode acontecer em Shingeki. Afinal, a gente tem aquele último esboço de Isayama, né, mostrando alguém segurando uma criança e dizendo você está livre. Essa é uma teoria muito forte que vem se espalhando aí na internet, de que nessa realidade seria o Grisha ali segurando o Eren em um mundo sem Titã e dizendo você está livre. O mundo atual foi praticamente destruído e o resultado final seria aí os titãs deixando de existir com a morte da Centopeia e também do Eren. Quem virou titã irracional viraria fumaça, ou seja, morreria de vez, então seria um final trágico para todos que a gente conheceu, até quem viver no caso irá sofrer com todos os traumas e dores, né? Já que todo mundo perdeu bastante gente. Mas para a humanidade no geral, galera, vendo que o ódio, o preconceito causou todos aquelas desgraças, faria com que eles se ajudassem para reconstruir o mundo, tendo assim um mundo mais pacífico. E isso faz muito sentido, porque se você olhar, por exemplo, para a Europa e ver todo o caos que eles sofreram por causa da Segunda Guerra Mundial, eles tiveram que se reerguer juntos, um ajudando o outro, até aqueles que eram inimigos se ajudaram. Então no final, para mim, a humanidade vai ter mais empatia. Afinal, o mundo tá destruído, se eles não se unirem, vai morrer todo mundo. Ou seja, para isso, o Eren teve que sacrificar
tudo. Lembre-se da frase do Isayama, o final é o começo, ou seja, o final pode ser com o Eren ali no colo do Grisha, em uma outra realidade, ou podemos ter também a Ymir reencarnando na possível filha da Historia e ela finalmente seria livre. Isso só são aqui suposições de teorias, tá bom? Outro detalhe importante está presente ali nesse quadro, onde mostra possíveis fragmentos de outros universos. Inclusive neste pequeno fragmento, temos ali uma realidade parecida com a nossa, temos aqui o Armin, né, com óculos ali, parecendo um colegial. Isso já foi mostrado em Shingeki, já pela internet, o Isayama já fez brincadeiras com isso, então assim, é possível que isso seja ali de propósito, tá? Que realmente mostra ali que existem outras realidades. E calma que ainda não acabou, porque no OVA Lost Gears, a Mikasa acaba tendo um vislumbre de uma outra realidade temporal, no qual eles não foram para a tropa de exploração, e nessa realidade, Eren, Mikasa e Armin tentariam ali fugir das muralhas através de um balão. No final, acaba dando tudo errado e só o Eren foge, mas acaba morrendo ali quando o balão atinge as muralhas. A Mikasa então começa a refletir, e isso é muito importante, essa reflexão dela, porque vai estampar na nossa cara a questão de outras realidades. A Mikasa reflete sobre o seguinte, que não importa a realidade, ela não conseguiria evitar o destino do Eren. E a minha interpretação sobre isso, galera, analisando tanto o capítulo 138, que é a Mikasa fazendo com que o Eren desvie da rota, né, desviando ele da rota principal, que era fazer o estrondo e tudo mais, aconteceu que, cara, deu tudo errado. E nesse OVA também, o Eren vai para outro caminho, no qual ele não entra na tropa de exploração e ele acaba morrendo. Ou seja, de qualquer maneira, ele precisa fazer o que ele está fazendo agora no mangá. Porque, pelo que eu percebi dentro dessas realidades, e também com a frase da Mikasa de que não importa a realidade, ela não conseguiria evitar o destino do Eren, o destino do Eren era aquilo. Ele precisava ser ali o mensageiro do apocalipse, né? Realmente fazer uma limpeza na humanidade, para tirar tudo o que há de ruim e as pessoas acabarem se reerguendo, se reconstruindo. Como eu falei lá atrás para vocês, vai dar tudo ruim para os nossos personagens que a gente acompanhou, mas para a humanidade vai ser uma reconstrução, onde eles vão ter que se ajudar, onde eles vão ter que ter empatia um pelo outro, porque eles sofreram todo o caos juntos, né? Então é bem interessante a gente analisar essa reflexão. E antes de terminar aqui, galera, só mais uma coisa, né? O beijo que a Mikasa acaba dando ali no Eren, na minha opinião, no capítulo 139, pode acontecer alguma coisa. Eu sinto isso, que aquele beijo pode despertar algum resquício do Eren, mostrando aí pra Mikasa os seus pensamentos e até suas reflexões, já que a gente não viu ainda as reflexões do Eren, né? Então acredito que esse beijo pode ter muita importância ainda. Se algo assim acontecer, a gente vai ver então as reflexões finais do Eren. Afinal, a gente teve ali no capítulo 137 o foco no Armin, o 138 na Mikasa e possivelmente o 139 mostrará ali a perspectiva do Eren. Mas é isso aí, galera, muitas teorias, é muita coisa pra gente pensar, raciocinar, tentar ali compreender antes do último capítulo de Shingeki no Kyojin. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Valeu, até a próxima e fui!